Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, dando seguimento a este tempo de graça na vida desta comunidade, celebramos hoje mais uma noite de preparação para a grande festa a ser celebrada no dia 4 de outubro, dia de São Francisco. A cada noite aqui nos reunimos como irmãos, renovando entre nós os vínculos de fraternidade, como também reforçando os vínculos que nos unem pela fé, não só uns aos outros, mas também ao Senhor. A cada noite, por proposta do programa elaborado para esta festa, nos é dado refletir sobre um tema específico que desenvolve a temática geral, nos ajudando a crescer na fé. Os temas propostos, todos eles têm um propósito: favorecer para nós os meios e as condições de que temos necessidade para crescer na fé. E crescendo na fé, crescer também no engajamento e no compromisso com a comunidade. O tema apresentado para a noite de hoje toca no assunto que na Sagrada Escritura, do começo ao fim, ocupa um lugar eminente: o tema da fraternidade. Se nós tomarmos nas mãos a Sagrada Escritura e folhearmos o livro inteiro, página a página, nós vamos encontrar inumeráveis, para melhor dizer, referências a este tema. Não só em falas e discursos, como, sobretudo, em acontecimentos e fatos.
O primeiro deles, e é exatamente ali que começa a grande reflexão sobre a fraternidade, é aquele texto que foi proclamado na primeira leitura de hoje, quando se dá aquele desentendimento que terminou de modo trágico entre dois irmãos, Caim e Abel. Naquela ocasião, tem início a grande reflexão feita não só pelo livro sagrado, mas pela humanidade inteira, de todos os tempos e de todos os lugares, sobre esse aspecto importante da vida humana. E essa reflexão, ela tem início com uma pergunta. É muito importante dar atenção às perguntas que encontramos na Escritura, especialmente quando essas perguntas estão postas na boca do próprio Deus. Nós vemos ali uma pergunta que Deus dirige a Caim, depois que Caim matou seu irmão Abel: onde está o teu irmão? Um pouco antes, se nós nos lembramos bem das primeiras páginas da Bíblia, o mesmo Deus tinha se dirigido a Adão com uma pergunta semelhante. Adão, depois de ter comido do fruto da árvore, se escondeu. E o Senhor Deus foi ter com ele e lhe dirigiu uma pergunta muito semelhante a esta. Disse o Senhor Deus a Adão: onde estás? Onde estás? Esta pergunta é mais do que tudo uma chamada à consciência, para que Adão tome consciência de que desobedeceu, fazendo o que o Senhor Deus lhe havia dito de não fazer. Uma chamada à consciência. Assim também a pergunta dirigida a Caim: onde está o teu irmão? É uma chamada à consciência de Caim a respeito da responsabilidade que cada um tem com relação ao outro, isto é, a fraternidade, o cuidado, o zelo que cada ser humano deve ter para com o seu próximo. É, portanto, uma chamada à consciência e à reflexão sobre esse aspecto tão importante da vida humana. E isso vai se mostrar quase como que numa cena na parábola contada por Jesus. Jesus, mais do que todos, chamou a atenção para a fraternidade. Jesus, mais do que todos, acolheu esta dimensão quando se encarnou entre nós, justamente para nos fazer seus irmãos e nos fazendo irmãos seus, nos fazendo também irmãos uns dos outros. Se prestamos atenção ao texto que foi proclamado no Evangelho, nós vemos que tudo começa com uma pergunta. Hoje as perguntas aparecem de modo muito abundante na liturgia da palavra. O que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Que pergunta importante. Mostra preocupação, mostra atenção, mostra reconhecimento e importância para com a salvação. O que devo fazer para receber em herança a salvação? Esta pergunta é o ponto de partida para a parábola que Jesus vai contar. E o modo como Jesus conta esta parábola nos dá quase que a impressão de estar visualizando ato por ato as diversas cenas de um drama, de uma apresentação. Tão vivas, tão plásticas são as palavras do Senhor. Mas a outra pergunta que também aparece e que introduz de imediato a parábola contada por Jesus é posta para ele por aquele que interroga a respeito da salvação.
quem é o meu próximo? É muito importante que nós notemos que aqui a pergunta vai numa direção e a parábola vai fazer com que aquele que interroga se dirija para outro rumo. Ele pergunta: quem é o meu próximo? Jesus conclui a parábola também com outra pergunta: quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Desse modo, Jesus vem e inverte as coisas para dizer que a pergunta verdadeira que devemos colocar não é quem é o meu próximo, mas o que devo fazer, como devo agir para me fazer próximo daqueles que estão ao meu redor. E para tanto, Jesus conta a famosa e conhecidíssima parábola do bom samaritano. Uma parábola, portanto, que trata de modo evidente da temática proposta para esta noite: a fraternidade, o ser irmão, o preocupar-se com o outro, e mais do que apenas preocupar-se, o ocupar-se com o outro. Enquanto dois passaram adiante, o Evangelho diz exatamente isso: olharam, eles viram, tanto o sacerdote quanto o levita viram, o verbo é claro, e passaram pelo outro lado. O bom samaritano, ao invés, viu, se aproximou, sentiu compaixão, e então vem uma série de atos realizados por ele, que mostram que ele se ocupou do irmão que dele precisava. E um fato curioso e interessante, e Jesus coloca de propósito, justamente para dizer que a fraternidade que nos une como irmãos, ela não conhece barreiras, nem de raças, nem de cultura e nem de credo. Se tratava de um samaritano e de um judeu. Portanto, duas pessoas que historicamente pertenciam a raças desunidas, que não se entendiam entre si. Pelo contrário, há poucos dias nós vimos no Evangelho que Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém, endureceu o rosto, diz o texto sagrado, justamente porque se tratava de uma decisão séria. Não era a decisão de uma viagem de passeio que se faz com prazer, era a decisão de caminhar para a cruz. Portanto, embora o texto sagrado, a tradução nem sempre traga essa expressão, enrijecer o rosto, mas é este o sentido primeiro, porque Jesus está se dirigindo para o Calvário, para o sacrifício, para dar a vida em resgate de todos, para que todos sejam irmãos. Naquela ocasião, os samaritanos, porque perceberam que Jesus estava indo para Jerusalém, o expulsaram de lá. Ele não pode nem sequer pernoitar na Samaria. Aí mais tarde Jesus vai dizer: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, enquanto os pássaros do céu têm seus ninhos e as raposas têm as suas tocas. Portanto, eram duas raças que não se entendiam, eram hostis entre si. E aqui Jesus coloca de propósito, e não é a primeira vez que Jesus faz uma citação do tipo, justamente para nos dizer que aquele homem que estava de viagem e que se ocupou do que estava caído, quase morto, assim deixado pelos ladrões, era um samaritano, enquanto que estava caído era um judeu. E aqui Jesus vai nos ajudando a alargar os horizontes da fraternidade. Nós somos irmãos, e graças a Deus cresce cada vez mais, embora que na prática nem sempre se veja isso no mesmo ritmo, essa consciência da união que há entre toda a